Segunda coisa importante sobre uma transformação cíclica é o quanto que varia a energia interna do ciclo. Tá? Olha, variação de energia interna de um ciclo. Lembra que a gente já viu na outra aula que a energia interna ela não depende do caminho. Ela depende apenas do estado inicial e do estado final. E depende apenas do valor de temperatura, né? Depende de quanto que é a temperatura aqui em cada ponto. TA, TB, TC, TD, etc. Para cada ponto eu tenho uma energia interna diferente. Mas aqui a gente está calculando o quanto que ela varia, o quanto que ela muda. Beleza? Se eu saio de A e volto para A, obviamente a minha temperatura inicial e final são iguais. Concorda? É um ciclo, né? A gente retorna exatamente ao mesmo estado. Então é o mesmo estado de pressão, volume e temperatura. Se eu retorno à mesma temperatura, a minha energia interna inicial é igual à minha energia interna final. Então se eu for diminuir, fazer o delta obviamente vai dar zero. Então sempre que eu tiver um ciclo, a minha variação de energia interna no ciclo vale zero. Cuidado, tá? Durante o ciclo, a minha energia interna vai mudando, porque vai mudando o valor de temperatura. Tem uma hora que a temperatura aumenta, meu sistema ganha energia, tem uma hora que a temperatura diminui, meu sistema perde energia, mas ao fechar o ciclo, eu volto à energia interna inicial. Então, meu ΔU do ciclo, que seria a energia interna no ponto A menos a energia interna no ponto A, dá zero. Tudo bem? Mas durante o ciclo ela vai mudando. E a terceira coisa que a gente tem que saber sobre ciclo é como que funciona o quê? Bom, percebe o seguinte, né? Qualquer que seja o ciclo, tem uma hora que o volume aumenta, a temperatura aumenta, e tem uma hora que o volume diminui e a temperatura diminui. Independente do processo, isso sempre vai acontecer. Porque quando eu forneço calor para o meu gás, aumenta a temperatura, aumenta a agitação e isso faz aumentar o volume. Então ocorre um aumento de temperatura e um aumento de volume. Em algum momento eu tenho que fazer isso voltar. Eu tenho que fazer o volume diminuir e a temperatura diminuir para retornar ao estado inicial. Se a gente analisar isso com mais cuidado, a gente vai perceber o seguinte. Vou apagar aqui. Eu vou dividir meu ciclo aqui em duas partes. De D até B e depois de B até D. A volta, tá? Ele sai daqui, pum, e retorna exatamente ao mesmo ponto. Percebe que se eu analisar só o ponto D e o ponto B, eu vejo que o meu volume aumentou indo de D para B. Ele passou de 1 para 3. E também aumentou minha temperatura. Consegue ver isso no gráfico? O meu produto de pressão e volume aqui é 2. O meu produto de pressão e volume aqui é 15. 5 vezes 3. Lembra aquela equaçãozinha que sempre nos acompanha? Se o meu produto PV é maior, a minha temperatura é maior. Então a minha temperatura em B, ela é maior do que a temperatura em D. Aliás, quanto mais longe o meu ponto estiver da origem, maior é a temperatura do gás. Você sempre pode fazer isso sem fazer muita conta, tá? Porque quanto mais longe ele estiver da origem, maior vai ser o produto entre a pressão e o volume. Então, maior é a temperatura. Então, nessa minha análise aqui, a temperatura em B é maior do que a temperatura em D. Quer dizer, de D para B é o momento em que eu aumento a temperatura e aumento o volume. Certo? E de B para D é o momento em que eu diminuo a temperatura e diminuo o volume. Se nessa primeira parte aqui eu vou aumentar o volume e a temperatura, o meu trabalho é positivo e a minha variação de energia interna é positiva. Se nessa parte aqui eu vou diminuir o volume e diminuir a temperatura, o meu trabalho é negativo e a minha variação de energia interna é negativa. Isso significa o seguinte, né? Se eu somar dois números positivos, obviamente, vai me dar um número positivo. Se eu somar dois números negativos, obviamente, vai me dar um número negativo. Tá?
lembra, o que, que significa um Q positivo? Q positivo ó, quer dizer que nesse trecho, o gás, ele recebe calor. E o que, que significa uma quantidade de calor negativa? Significa que nesse trecho, o gás cede calor. E isso vai ser intrínseco ao funcionamento de qualquer máquina térmica. Vai ter uma hora que ela vai ganhar calor e vai ter uma hora que ela vai perder calor. Percebe que esse perder calor aqui ó, não é exatamente uma coisa que eu queira numa máquina térmica. Porque dar calor para uma máquina térmica significa fazer o seguinte, eu estou queimando algum tipo de combustível, pensando no motor do carro de novo, né? A gente queima gasolina e essa gasolina queimada é que fornece calor para o ar se expandir e empurrar o pistão, beleza? Então, o que eu queria de verdade é que todo o calor da queima do combustível virasse trabalho. É isso que eu queria, né? Porque eu não estaria desperdiçando nada de energia. Então, esse calor cedido pela máquina é um calor que não me interessa, que eu não gostaria que existisse. Porque ela é uma parte da energia que é desperdiçada, não serve para nada. No caso de um carro, esse calor sai pelo escapamento do carro. Sai de lá um gás quente que transporta uma certa quantidade de energia que foi uma energia desperdiçada. E a gente vai ver daqui a pouco, na próxima aula, na segunda lei da termodinâmica, que essa energia desperdiçada, ela necessariamente sempre tem que existir. Isso significa o seguinte, ó, em nenhuma máquina térmica eu consigo aproveitar toda a energia da queima ou da produção de calor e transformar em trabalho. Eu sempre vou ter um desperdício. Isso está intrínseco no funcionamento de uma máquina térmica. Sempre uma máquina térmica vai ter um momento em que ela vai receber calor e vai ter um momento em que ela vai perder calor para algum meio. Quando a gente desenhar uma máquina térmica mais tarde, a gente vai dizer que uma máquina térmica funciona entre duas fontes de calor. Uma que a gente chama de fonte quente, o que, que ela faz? Ela dá calor para o gás, e outra que a gente chama de fonte fria, que ela retira calor do gás. Quer dizer, ó, nessa minha maquinazinha aqui, como é que funcionava, né? Essa minha vela aqui representaria a fonte quente. Ela que dá calor para o gás. E se eu quisesse, depois do gás se expandir, que ele voltasse ao estado inicial, eu tinha que apagar a minha vela. Beleza? Colocar aqui um gelinho, pum, para resfriar esse gás e ele voltar ao estado inicial. Então, teve um momento em que a vela deu calor e vai ter um momento que esse gelo aqui retira calor. Essa minha vela seria a minha fonte quente e esse gelinho aqui seria a minha fonte fria. Beleza? Então, eu vou ter, ó, necessariamente, durante o ciclo, uma parte em que o gás ganha calor e uma parte em que o gás cede calor. Se eu usar essa equação aqui para o ciclo, tá? No ciclo, vou até escrever, ó, se eu usar essa equação para o ciclo inteiro, percebe o seguinte, esse ΔU é zero, já falei, o calor é exatamente igual ao trabalho. Isso nos dá a falsa sensação que o rendimento de uma máquina térmica é 100%, todo calor vira trabalho. Não é isso, porque esse calor aqui, ó, ele é o calor líquido. Esse calor que aparece aqui, ele vai ser o calor recebido menos o calor cedido. Essa diferença aqui, ó, é que é transformada em trabalho. Tudo bem?